Bem-vindos ao mais artístico e divertido canal do YouTube! Hoje nós vamos falar então sobre o que são pinturas de gênero. Um termo aí que pode ser que você já tenha visto em vários livros, ou um documentário, ou algum conteúdo relacionado à história da arte. Então, a pintura de gênero é um tipo de pintura, como existem outras classificações, como por exemplo a pintura de história, que mostra um evento histórico importante, retrato, cena mitológica, paisagem ou natureza morta. Então, um dos tipos de pintura que existe é a chamada pintura de gênero. E a pintura de gênero nada mais é do que a representação de cenas cotidianas. Podem ser cenas cotidianas diversas, com um personagem, vários personagens, em um interior doméstico, em ambientes externos, os mais diversos tipos de representação, mas basicamente que representam aí cenas cotidianas, pessoas comuns. Geralmente essas obras são pintadas de maneira realistas, né? Então mostram as coisas mais como elas são, sem tentar idealizar, né? Sem tentar deixar a cena perfeita, como acontece, por exemplo, em algumas pinturas de história, em pinturas mitológicas ou até em retratos. E esse tipo de pintura começou a se tornar popular no século XVI, na Holanda. Então a gente tinha os chamados primitivos flamencos, que eram aí os pintores do início do Renascimento no norte da Europa. Então uma região chamada Flandres, que hoje fica onde é mais ou menos a Bélgica, e depois acabou se espalhando por vários lugares, então onde hoje é a Holanda, a Alemanha e tal. E algumas pinturas, por exemplo, de um artista muito famoso desse período, que chama Bruegel, o Velho, mostravam aí cenas cotidianas de camponeses e tal. E essas pinturas dele lembram algumas pinturas que já existiam no final da Idade Média, que mostravam então os livros de horas, que eram livros aí religiosos, que mostravam as diversas orações para os diversos momentos do dia, do ano e tal. Então alguns desses livros tinham miniaturas, né, iluminuras, pinturas ali no manuscrito, que mostravam os trabalhos dos meses. Então tinham aí representações de cada mês do ano e frequentemente eram mostradas nessas representações cenas aí cotidianas. Então, por exemplo, os trabalhos agrícolas de cada um dos meses. E as pinturas do Bruegel lembram muito essas iluminuras, mas ele pinta muitas vezes de uma maneira, às vezes cenas caricaturais, cenas cômicas, e a gente vai ver muito isso na pintura de gênero. Então podem ser tanto cenas mais sérias, cenas até com alguma dramaticidade, ou podem ser cenas cômicas, como a gente vê, por exemplo, na obra do Jan Steen, que é um artista aí do século XVII, que é chamado a Era de Ouro da pintura holandesa. A pintura de gênero, então, se tornou muito importante a partir deste momento e tinha muita demanda de várias pinturas desse tipo, sobretudo para um público aí de classe média, e eram pinturas geralmente de um tamanho não tão grande, então para atender aí essa classe média, os burgueses e tal. E tem muito a ver com o contexto da época, porque no século XVII a Holanda era protestante, era calvinista, e os calvinistas eram contra a representação de cenas religiosas, né? Então outros tipos de pinturas acabaram se tornando muito comuns. Por exemplo, a pintura de paisagem, as naturezas mortas, como a gente viu, por exemplo, nos vídeos sobre as vanitas, que são um tipo aí de pintura que mais frequentemente são naturezas mortas. E a gente vai ter também essas cenas de gênero, como a gente chama, essas cenas cotidianas, a pintura de gênero. E a pintura de gênero, em outros locais, por exemplo, na Inglaterra, o gravador William Hogarth, no século XVIII, ele produziu então imagens cômicas e satíricas que ele chamou de temas moralizantes. Então algumas dessas imagens dele têm um tema aí moral, né, para ensinar alguma coisa ao espectador, mas não são todas. E isso influenciou então a pintura de gênero narrativa vitoriana, que vai se tornar então muito popular aí na era vitoriana, quando a rainha Vitória estava no poder. E até hoje existem artistas que representam aí essas cenas cotidianas, pinturas de gênero, e hoje essas cenas podem ser representadas das mais diversas maneiras, tanto de uma maneira mais naturalista, quanto de uma maneira estilizada. Tem aí uma maior pluralidade nas representações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tiver mais algum tema que vocês não entendem, gostariam de entender melhor, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês. Então é isso, beijinhos e até a próxima!